dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês se encontrem bem, ok? Gente, hoje eu tô fazendo esse vídeo, né, para falar sobre o que aconteceu esses dias aí do presidente Donald Trump ter retirado ali Magnitsky, né, do Alexandre de Moraes. E como é o Trump, como é a política dele, como é a pessoa dele, né? Em primeiro lugar de tudo, a gente tem que entender que o Trump é um outside. O que significa um outside? É um cara que não foi político, ele não é um político profissional. A primeira vez que ele foi ser um político foi ser como presidente dos Estados Unidos, o cargo político mais importante do planeta Terra, ok? Então, ele não é dessa política tradicional. Na linha dele, a gente tem o Javier Milei, a gente teve o próprio Bolsonaro, mesmo Bolsonaro teve 200 anos de Câmara, entendeu? Mas assim, é um outside que não queria ter aquele mesmo sistema político, ou viver aquele mesmo sistema político, ok? Isso pegou muita gente de surpresa, gente, né? Não foi uma coisa assim, como eu posso explicar pra vocês, não foi uma coisa assim que todo mundo tava esperando, né? Até eu me surpreendi, eu imaginava que se poderia tirar em algum momento, mas não tão rápido, né? Mas isso entra em outra questão do Trump. O Trump é um político empresarial. Ele é um empresário acima de tudo e ele negocia. E essa questão dele ser negociador, essa questão dele ser um empresário, gente, ele viu que o poder tá com esse presidente que tá aí agora, né, que é o Lula, né? E o Lula deve ter prometido muitos fundos para ele, principalmente a questão de terras raras. E falando, ó, se tira a sessão do ministro, tira algumas tarifas aí dos nossos produtos brasileiros. Detalhe, gente, nem todas as tarifas ainda saíram, né? E você vê que o Trump até falou que rolou uma química. O que é essa química, gente? Vamos lá. Gente, o Trump, o que acontece? Ele, certo? Ele como um político, empresarial, ele sempre quer ver aquela questão, o que eu posso ganhar? O que o meu negócio quer ganhar? Ainda mais que ele veio de empresas privadas, né? Que foi só as empresas Trump, né? Então ele se pergunta, o que eu posso ganhar? O que eu posso ter? Qual o benefício que eu posso ter? Então você vê que ele conseguiu essa relativa paz entre o Israel e o Hamas sem passar pelas linhas tradicionais que todos os outros tentaram. E no governo Trump a gente tem dois espectros políticos. A gente tem o espectro político do seu vice, o J.D. Vance, né, que é um espectro político mais nacionalista, que é um espectro político mais voltado para dentro, sem intervenções, né? Tanto que a ala do J.D. Vance não é a favor da intervenção da Venezuela, não é a favor da intervenção em Gaza. E você tem a ala ideológica do governo. Nessa ala ideológica, o Trump se configura e se identifica como um político de direita, lembrando que ele já fez parte até do Partido Democrata Americano, né? E essa parte ideológica é com Marco Rubio. Então, o Marco Rubio aí, né? Ele faz essa ala ideológica e o Marco Rubio é aquele que, se tiver um ataque na Venezuela ou tiver alguma coisa assim mais ideológico, vai ser através de sua responsabilidade, ok? E tem a própria decisão do Trump. Então, o que acontece? O Marco Rubio deve ter falado com o Trump, ó, você quer aliviar para o Brasil? Alivia, mas não vamos aliviar para a Venezuela. Ou seja, esse espectro ideológico de direita, esse espectro ideológico de tirar esse homem do poder, esse regime do poder, eu não quero que você volte atrás. Mas com Lula, né, você pode voltar. Não dizendo que o Marco Rubio manda no Trump, mas ele deve ter falado, ó, essa sua ala ideológica e pragmática também tem que prevalecer em algum momento, ok? Então o que acontece, gente? Isso é ruim para a gente. É ruim para os brasileiros. A gente já está vivendo uma ditadura judiciária há muito tempo. Agora que o Congresso percebeu que não já está tendo mais poder nenhum, gente. Porque se o Congresso passar uma lei, o ministro fala que a lei é inconstitucional. Eles mesmos fazem leis, né? Então, gente, a gente está numa situação muito difícil. Essa Magnitsky aí veio para mostrar para o mundo que a gente estava vivendo abusos, veio para mostrar para o mundo que a gente estava passando por situações muito complicadas de direitos humanos, prisões arbitrárias, né? E a gente está numa ilha do Alexandre de Moraes. Quem está aqui no Brasil, que não está em outro país, pode estar em qualquer esfera política, tá preso esse homem, entendeu? A qualquer momento ele pode mandar qualquer pessoa, prender qualquer pessoa e fazer qualquer coisa. O cara manda no Brasil, entendeu? Então, assim, essa retirada de sanção para o Trump foi o quê? Uma linha comercial que ele deve ter ganhado muito nessa questão de terras raras, gente. Preste muita atenção. E isso é o elemento geopolítico mais importante do mundo que a gente vai ter aí pela frente, certo? Essa questão das terras raras.
E o que acontece? Outras coisas também que ele deve ter negociado com o Trump, com o Lula, principalmente a questão do café e da carne, né? Que a gente teve também o envolvimento do Joesley Batista, né? Então, assim, gente, eu tava vendo até o Eduardo Bolsonaro, né, e o Paulo Figueiredo falando umas coisas interessantes. Eles agradeceram pelo Trump, agradeceram pelos 5 meses de Magnitsky e disse que a população do Brasil não se movimentou. Em certo ponto, sim, gente. Estamos muito morosos com o que está acontecendo aí com o judiciário agora, que a Globo e outras mídias estão percebendo o monstro que foi criado, entendeu? E não vai ser parado tão fácil, né? Quando eu falo não separado, assim, é esses ministros voltar para a constitucionalidade, voltar para a questão apenas de leis mesmo, não querer legislar, não querer governar, não ser ministro pop, não ser ministro artista, não estar participando de evento, ok? Então o que acontece, gente? Quem acha que o STF vai ficar apenas perseguindo a direita, bolsonaristas, coisas, né? Tá completamente enganado, gente. O pau que bate Chico também bate Francisco. Daqui a pouco você pode ter o Alexandre de Moraes desse abrindo a Lava Jato de ofício e pegando aí figurões do PT, quando o presidente Lula não tiver mais no cargo, ok? E etc. Né? Eles não têm compromisso com ninguém. E eles são um poder independente, ok? Então, assim, gente, enfraqueceu muito a luta aqui no Brasil, né? Estamos aí a lutar pelas nossas próprias armas, que são muito escassas, né? Eu vi até o advogado do Trump, um tempo desse atrás, ele falou: hoje você tem uma decisão do STF que você não gosta, você tem que fazer o quê? Recorrer ao próprio STF. E quando você recorre ao próprio STF, ele não aceita. É inconstitucional, ele mesmo que faz a lei, ele mesmo que fala, ele é a última instância, o que ele falou acabou. Entendeu? É complicado, gente, né? Muito complicado. Então a luta tá com a gente, brasileiros, cada um podendo fazer sua parte, né? Mas claro, dentro dos meios institucionais democráticos, porque assim nós podemos vencer, né? Você tá vendo que até a mídia já tá começando a falar desses abusos, né? Mas foi um golpe muito forte esse do Trump. Mas entenda, o Trump, ele fez uma questão comercial com Lula, ganhou e tirou a Magnitsky, colocou essa questão aí da dosimetria, que não vai mudar em nada, né? Uma lei muito branda, mas para sair pela tangente, né? Só que nisso até o Trump se enfraquece, porque a Magnitsky, ela é uma lei, gente, que não é para ser usada à toa. E não existe um ex-violador de direitos humanos, entendeu? Então, assim, até para ele ficou complicado, né? Porque a hora ele vai usar alguma lei contra outro país, contra outra pessoa, as pessoas simplesmente não vão dar crédito à lei. Vão achar a lei o quê? Supérflua, né? Então, assim, gente, está aí a luta, né? O Alexandre de Moraes não vai parar, certo? Ele vai continuar. Ele vai continuar na sua linha, entendeu? Quem bater de frente vai acabar perdendo. Sempre a corda arrebenta pro lado do mais fraco, né? E só que eu acho o seguinte, também ficou aquela questão, a flecha nas costas, né? Ou seja, se ele continuar com esses abusos, se ele continuar com essas coisas, né? Pode chegar um momento que os Estados Unidos pode querer intervir de novo, né? Vamos ver aí as cenas do próximo capítulo. Então o título é O Fantástico Mundo de Donald Trump, porque eu quero falar pra vocês que o Trump, ele não é um político normal, gente. É o primeiro político em 80 anos, desde a Segunda Guerra Mundial, que fala que os Estados Unidos têm que se isolar, não tem que se meter no mundo, não tem que ser a polícia do mundo, entendeu? E ressuscitou aí a doutrina Monroe e a política do Big Stick aqui apenas para a América Latina, ok? Querendo começar para a América Latina aqui, que é o seu quintal, queria arrumar seu quintal. E já faz muito tempo, gente, que um presidente americano não tem esse tipo de pensamento e não tem esse tipo de ação. Ok? Então o cenário geopolítico mudou muito, gente, mudou muito mesmo, ok? Então, entenda, é um político que tem um tom empresarial, que quer ganhar no momento e que coloca seu ganho no momento acima de ideologias. Em algum momento vai prevalecer a ideologia, por causa do secretário de Estado Marco Rubio, os falcões do Partido Republicano, né? Que ele não pode governar também sem ter um apoio, pelo menos da sua base, né? Mas vai ficar nisso. Ora, vai. Então, o pessoal fala até que ele é o taco, né, nos Estados Unidos. Take out now, que fala que ele sempre volta atrás, que ele coloca uma tarifa, que ele tira, que ele faz uma coisa, que ele faz outra, mas isso é coisa de empresário, gente. Quem é empresário aí, tá ouvindo esse vídeo, sabe como é que é, você negocia, você volta, você vai, você vem, entendeu? Até você conseguir fazer o melhor negócio. E ele negociou e conseguiu e ganhou e acho que deu certo aqui a questão do Brasil. Vamos ver as cenas do próximo capítulo, né? Vamos ver aí como é que vai se portar o ministro Alexandre de Moraes. Vamos ver como é que vai se portar a mídia, que tá dizendo que o STF tem que voltar pra garrafa, que o STF tem que voltar pra casinha, né? E vamos ver as cenas do próximo capítulo. Continua aqui junto com a gente, um canal que fala de política, geopolítica, num tom sério, num tom profissional, falando de uma maneira que você possa entender, certo? E você possa compreender o nosso Brasil, mundo afora, tá bom? É um prazer ter vocês aqui, sempre vão ter vídeos aí semanais, acompanhe a gente, se inscreva no canal, ative o sininho, que é muito importante, que você vai ver nosso vídeo, certo?
Comente, gente, participe do nosso tema também, eu sempre vou estar respondendo comentários, ok? Eu tô vendo que o vídeo que a gente falou lá sobre a questão da Igreja Universal tem muitos comentários, estou respondendo todos eles com carinho, depois eu vou voltar eles aqui, colocar eles em tela, né, e responder a cada pessoa pessoalmente, né, e vamos em frente, gente, tá aí a nossa luta, né, nossa luta para que a gente possa voltar a ter uma liberdade de expressão plena, que a gente possa ter uma democracia novamente, que a gente não possa ter ministros ditadores, né, e que com apoio dos Estados Unidos ou sem, a gente possa lutar com os meios institucionais e democráticos, certo? Sem violência, sem agressão, sem xingamentos nem nada, e tentar reverter essa situação. Se a gente fizer a lição de casa direitinho, todo mundo se unir, a gente consegue, né? E se vocês perceberem, daqui a pouco até a esquerda, até a mídia tradicional vai entrar para essa luta também, porque ninguém aguenta. Aqui no Brasil a gente não tem vocação para ter ditadores, né? Toda vez que a gente teve, a gente acabou derrubando eles. E só que assim, o chato é que não pode ser 1 ano, pode ser 2, 10. Você vê que a ditadura militar aí foi mais de 2 décadas, né? Então, até a cena do próximo capítulo. Muito obrigado, gente. Se inscreva no canal, ative o sininho e comente nesse vídeo, compartilhe com seus amigos, tá bom? Geopolítica de qualidade aqui com o professor historiador John. Muito obrigado, gente. Valeu!